Chega mais que hoje a gente tá em festa com o lançamento de um projeto super bacana. É claro, né, que eu vou achar que é bacana. É um projeto nosso. E que projeto é esse? Ele chama Sua História é um Presente. A gente vai abrir um pouco o leque e contar histórias que não têm necessariamente a ver com a vida de imigrante. Então, assim, se você conhece alguém que tem uma história legal, que super merece ser contada, que merece ser eternizada, manda pra gente. Fala aí, quem não tem uma boa história, né? Pode ser uma história de trajetória de vida, pode ser uma aventura, um romance, a história do namoro que terminou em casamento, pode ser uma conquista que parecia impossível, ou até a superação de uma doença. E aí? Como que funciona? Vocês mandam, a gente combina uma conversa rápida para eu pegar os detalhes, eu roteirizo, coloco uma pitadinha de humor aqui, outro ali, dou meu pitaco. Depois temos a produção de áudio e de vídeo. Não falei que é bacana? Então bora parar com essa conversa aqui, porque eu tô louca para contar a primeira história do quadro Sua História é um Presente. Então, segura que lá vem história. Hoje vamos contar a história da Cristina. Você gosta de aventura, de histórias de desapego, de perrengue, de se reinventar, de empreendedorismo e sucesso? Você vai amar conhecer a Cris, assim como eu também amei. Bom, a Cris é carioca da gema, dessas que passa a tarde comendo biscoito Globo e tomando mate com limão gelado na praia até o sol se pôr. A Cris hoje tem 70 anos, mas a gente vai entrar na vida dela quando ela tinha 17. Esse tempo aí que ela torrava no sol é nos anos 70, quando a boate Dancing Days explodiu no Rio. Fala aí. Abra suas asas, solte suas feras. E a Cris caía na gandaia. E se tem praia, tem azaração. Nessa época aí, a Cris se engraçou com um cara que chamava Eupídio. Eupídio era um garoto de 20 e poucos anos que se amarrava em surfar. O cara era gatinho, ela estava interessada. Mas quando a Cris soube que o Eupídio estava de mudança para a Austrália, ela não pensou duas vezes e investiu. A investida foi tão certeira que acabou em casamento. A Cris e o Eupídio casaram e ganharam de presente uma viagem de avião para a Austrália. O Eupídio queria ser surfista, então ele estava indo realizar um sonho. A Cris foi junto. Só que, gente, a Cris era uma menina de 17 anos. Quando a gente tem 17 anos, a gente não pensa muito, né? Bom, pensa em paquera, em beijo na boca, pensa até em fuque-fuque. Ai, meus 17. Mas a gente não pensa em vida prática. Parece que adolescente vive em outro mundo, fala aí. Pois é, chegando na Austrália, a Cris descobriu que não sabia cozinhar. Hoje a gente se vira, né? Vai na internet, 5 minutos e tá tudo pronto. Mas lá na década de 70, tudo era muito difícil. Nem telefone era uma coisa simples. Era muito caro. Para fazer uma ligação internacional, tinha que ligar na operadora de telefone e eles, o pessoal da operadora, é que fazia a ligação. Daí, para aprender a cozinhar, a Cris mandava cartas para a mãe dela no Rio de Janeiro. Isso mesmo que vocês escutaram. Cartas. Saca só. Austrália, década de 70. Querida mamãe, essa vida na Austrália está sendo incrível. Cada dia, uma descoberta diferente. E é por isso que eu estou escrevendo. Estou precisando descobrir como cozinha arroz. Você poderia me ensinar? Isso mesmo. A Cris mandava carta para a mãe dela do outro lado do mundo e não é que a mãe respondia? A resposta chegava 3 meses depois, mas chegava. Querida filha, fico feliz que você esteja se interessando pela culinária. Para fazer arroz, você coloca tantos copos de arroz e tantos copos de água numa panela do tamanho da sua mão. Não se esqueça do sal e da cebola. Com carinho, mamãe. Vai reclamar hoje que a vida de imigrante é difícil, vai. Depois dessa não, né?
E os perrengues não foram só esses. Aliás, a gente está começando a história. Tanto a Cris quanto o Eupídio trabalharam com o que aparecia pela frente. Lavando banheiro de hospital. Ele trabalhou até em fábrica, fazendo preenchimento de sutiã. Ela era telefonista. A mãe da Cris bem que avisou que a filha precisava ter uma profissão. A mãe da Cris falava na cabeça dela que a Cris tinha que fazer datilografia. Datilografia era a profissão do futuro. E a gente aqui no futuro? Fala o quê? Deixa pra lá, né? 5 anos depois, eles resolveram voltar pro Brasil, mas não foi qualquer viagem. Eles voltaram de navio. Você tá pensando naqueles navios majestosos, cruzando o mar, passando por ilhas paradisíacas, com aquelas festas chiquérrimas, jantar com o capitão? Fala aí, pensou nisso, né? Na Rose e no Jack, com os braços abertos na proa, sentindo o vento bater no rosto, como se a noite fosse quente. E o vento refrescante, enquanto o frio rachava, né, a pele. Pensou nisso ou não? Então, agora esquece tudo, porque eles voltaram pro Brasil dentro de um quartinho, uma cabine que cabiam 4 pessoas, um amontoado um no outro, sem janela, só no aperto e na escuridão, e com $60 no bolso. Passaram 3 semanas assim. Gente, voltar já não é fácil. Agora, voltar de navio, levar 3 semanas para chegar, dividir quarto com uma galera, tô falando que a gente não tem motivo para reclamar da vida. No Brasil, o Eupídio foi trabalhar na Shell do Rio Grande do Sul e aí eles tiveram o primeiro filho, o Kiko. E 1 ano depois veio a Michele, a Mitty. Foi a Mitty que me contou a história. Qualquer coisa, fica brava com ela, viu, Cris? E a vida da Cris era essa, de ser dona de casa. Agora que ela já sabia fazer arroz, ela estava aprendendo a cuidar dos filhos. O Eupídio é geólogo e ele tinha que ficar mudando. Aí nessa época eles foram para Salvador, apareceu uma oportunidade novamente deles voltarem para a Austrália. Não, de navio não, pelo menos isso. E lá na terra dos cangurus, a Cris teve a 3ª filha, a Suzy. Mas como eu disse, o trabalho do Eupídio tinha essa coisa de ficar mudando e aconteceu deles irem para o Canadá. Para quem gosta de tomar um sol, de bronze, a Cris estava no lugar certo, né? Não mesmo. Era só a neve e eles moravam numa cidade bem pequenininha, o que também não é a cara da Cris. Mas foi por uma boa causa. O Eupídio estava fazendo mestrado. Quando acabou, eles voltaram para o Brasil. Desta vez, para o Rio de Janeiro. Gente, a Cris até abriu um champanhe de volta para casa, pro calor, pra praia, pro pôr do sol no mar, pro Biscoito Globo. É bom voltar para casa, né? Fala aí. Mas ela nem terminou de brindar quando o Eupídio chegou com a novidade. Vamos mudar para Brasília. Brasília? Peraí. Brasília? A gente tá falando de 1989. E Brasília, nesse tempo, era a cidade da política e do rock. Só se ouvia Capital Inicial, Plebe Rude, Paralamas, Legião Urbana. Nesse ano aí, a música mais tocada nas rádios tinha a letra assim: nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Acho difícil alguém não conhecer essa música. Pois é, tava rolando essa efervescência, porque o Brasil estava saindo da ditadura militar. Não, a Cris não queria ir para aquele lugar. Não tinha praia, não tinha areia, não tinha Rio de Janeiro ali. Mas juntou as trouxas e foi com o marido e os 3 filhos na Barra da Saia. Foi até chorando, mas foi. Essa época, os mais velhos, os filhos mais velhos dela, estavam entrando na adolescência. E a Suzy, que era caçula, tinha uns 9 anos. Sabe quando você olha para trás e pensa assim, o que eu construí da minha vida? Beleza, casamento é legal, ter filhos é maravilhoso, mas e ela? E ela mesma? A Cris queria trabalhar, queria ter uma profissão, ela queria construir uma carreira para ela. Nisso, a Cris estava com 35 anos. O Eupídio entendeu esse momento da Cris e deu uma ideia brilhante.
Saca aquelas lojas de surfistas que vendem óculos com lentes coloridas, bermudas com estampa de ondas e pôr do sol, flores, camisetas com cores vibrantes, laranja, azul, mochilas descoladas, chinelos, bem colorido, cara de litoral? Conhece esse tipo de loja, né? Pois é, essa era a ideia do Eupídio. Mas assim, ele deu a ideia de abrir uma loja. Mas será que abrir uma loja com uma vibe dessa funciona em Brasília? No meio do Planalto Central? Não tinha, sei lá, nenhum terno, uma gravatinha assim para vender? Ele só podia estar viajando, né? O Eupídio deu essa ideia porque a irmã dele era dona da Hadley. Lembra dessa loja? Vou colocar uma fotinha dela lá no nosso Instagram. Pois é, o Eupídio achou que seria legal a Cris montar uma franquia dessa loja em Brasília. A Cris topou. Eu acho que se ela tivesse feito uma pesquisa de mercado, ela teria aberto uma alfaiataria, mas ela surfou nessa ideia do marido. E não é que deu certo. A Cris abriu também a Cantão, que é outra franquia de roupa, só que essa loja é mais feminina. E tempos depois, abriu mais uma loja. E mais uma loja. E mais outra loja. Quem dava rolê no Lago Paranoá nessa época só via a galera de Hadley e de Cantão. Sucesso total! E falo sucesso não só porque o negócio cresceu absurdamente, mas também porque a Cris encontrou uma paixão. E a paixão da Cris é conversar, é tagarelar mesmo. A Cris é daquelas pessoas que gostam de gente, gosta de ajudar, se mete na vida alheia para dar um pitaco e ver se melhora, que gosta de conhecer gente nova. Então a loja foi a porta que ela abriu na vida dela para ter contato com esse mundo que ela tanto gosta. E como ela tem esse jeito bem comunicativo, ela virou uma ótima vendedora. Às vezes sempre foi a que não estava descoberta, né? Estava ali guardadinho dentro dela. Ela chegou a ter um império mesmo. Gente, 15 lojas. 15. Não podia abrir um shopping novo na cidade e lá estava ela com um sorrisão no rosto inaugurando uma nova loja. A gente tem que lembrar aqui que a Cris abriu mão de buscar uma coisa para ela, um sonho, um projeto individual, por muitos anos. Ela se dedicou ao trabalho do marido, ao sonho dele ser surfista. Ela foi mãe e com 3 filhos a tiracolo é difícil pensar, né, em ter um trabalho e a independência financeira que tanto se fala hoje. Principalmente naquela época, né, década de 80, não se falava dessa independência financeira. Normalmente as mulheres eram donas de casa mesmo. Então assim, quando parecia que o rumo da vida da Cris estava traçado, estudar filho, casar filho, ficar feliz com a chegada dos netos, cuidar das crianças para os filhos irem para a balada, quando parecia que a vida caminhava para esse desfecho, veio uma ideia e ela se jogou de cabeça e fez acontecer. Por isso, meninas, não tem essa de que não tenho idade para arriscar, ou aquele papo, todo mundo que tem minha idade já é chefe, diretora, supervisora, coordenadora, ou, se eu for começar, vou ser no máximo estagiária. A gente não pode comparar a nossa vida com as outras pessoas porque a gente não sabe da vida delas, dos tropeços, dos tombos e muito menos se elas são felizes de verdade. Se tiver que comparar, se for uma coisa assim, incontrolável, compara com você mesma de anos atrás. Faz assim, quem você era ontem, quem você é hoje. Enxerga a evolução? Então, é isso. E se foi legal parar a vida para cuidar dos filhos e agora tá com ideias e projetos novos, se joga. É bacana a gente aceitar as fases da nossa caminhada, mas bora olhar para frente. A gente só vai saber tentando. A Cris, que só tinha pouco ou quase nenhuma experiência no mercado de trabalho, tentou e conseguiu. Gente, 15 lojas. Eu nem sei quantos funcionários tem nisso. Pedidos, encomendas, entregas, pagamento, estoque, direito trabalhista, 13º, lucro, prejuízo, imposto de renda de pessoa jurídica, moda, tendência, vitrine, decoração.
Olha só o universo que se abriu para a Cris quando ela resolveu começar a vida profissional aos 35 anos. Não é fantástico? Eu acho que esse recado é para mim. Eu tô com 42 anos e venho me questionando muito sobre achar tarde para começar alguma coisa. E a história da Cris foi um tapa na minha cara. Tapa não, viu, Cris? Foi uma bofetada. Hoje a Cris está com 70 anos e ainda tem lojas. Só que agora são 5 e ela vende bolsas femininas. Pois é. Depois da onda dos investimentos na moda surf, ela mudou novamente. O Elpidio hoje é consultor na área de geologia e ajuda a esposa dele com as lojas. Isso mesmo. A Cris ainda trabalha e essa é a graça da vida dela. Ir pessoalmente falar com os funcionários, checar se está tudo caminhando bem, conversar, saber da vida do povo, ajudar quem precisa. E pasmem, ela ama Brasília. Ela se descobriu como empreendedora lá, né? Não sai de lá de jeito nenhum. Os filhos, cada um num canto. 2 no interior de São Paulo e a Mitch nos Estados Unidos. Vez ou outra a família se reúne, os filhos, genro, nora, netaiada. Mas não é para comer o arroz da Cris, não. Porque cozinhar definitivamente não é a praia dela. Mas também, né? A gente não precisa dominar o mundo. É só pedir uma pizza e tá tudo bem. Essa é a história da Cris. Feliz Dia das Mães, Cris!